Juninho, tem uma série de perguntas dos nossos espectadores, eu vou lê-las e você responde aquelas que você considerar cabíveis de responder, algumas podem já ter sido respondidas. A Seguima, que contribuiu com R$ 5 de superchat. Obrigado, a Seguima. Genuíno, você não acha que a CIA teve participação no golpe do dia 8 de janeiro? Não é interessante para os Estados Unidos que Lula fique refém da ajuda americana? O Daniel Kenzo também contribuiu com superchat. Obrigado, Daniel. Seria possível atrair para o campo progressista as baixas patentes das Forças Armadas? Grande abraço, companheiro Genuíno. Contamos sempre com sua presença nas atividades do diretório do PT Butantã. Quixote de Cervantes também contribuiu com superchat. Obrigado, Quixote. Por que o combate à tutela não é hegemônico no PT? Caê Cavalcante, Genuíno, haverá uma união militar em torno da Amazônia pelos países amazônicos? Rubens Mesquita contribuiu também com o superchat. Qual deve ser a posição do Brasil em relação à guerra na Ucrânia? Luzia Mercedes Gomes também contribuiu com o superchat. Genuíno, concordo que Lula perdeu o momento da intentona para limpar as Forças Armadas. O governo terá nova chance caso prove o envolvimento de outros militares? Essas são as perguntas que contribuíram com o superchat, se você quiser responder. Bem, Breno, eu vou responder em respeito à comunidade do Opera Mundi. Em primeiro lugar, eu acho que houve um realinhamento das Forças Armadas com a política hegemônica dos Estados Unidos para a América do Sul e a América Latina. Esse realinhamento a partir da crise de 2008, tendo como bandeira principal a corrupção, aí teve a influência do lava-jatismo, teve a influência da tentativa de criminalização do PT, a prisão do Lula e o próprio golpe de 2016. Agora, veja bem, eu acho que essa influência não me dá elementos para chegar e dizer claramente que houve interferência da CIA no que aconteceu no 8 de janeiro. Eu acho que dentro dessa estratégia geral da guerra, nos parâmetros modernos, que alguns chamam de guerra híbrida, você tem um alinhamento doutrinário, um alinhamento da ordem ocidental, da ordem do capitalismo. Você veja bem o discurso de alguns articulistas dizendo o seguinte: o campo do Brasil é o campo daqueles que combatem a Rússia, combatem a China, é o campo ocidental da democracia, entre aspas, do modelo de dominação hegemonizado pelos Estados Unidos. Tudo isso tem influência, eu concordo contigo. Sobre a questão do caminho, olha bem, eu acho que nós temos que nos libertar de dois tipos de ilusão, Breno. Primeiro é achar que tem um militar nacionalista ou legalista que vai resolver por nós. Segunda ilusão, vai surgir uma corrente progressista revolucionária que vai resolver por nós o problema do confronto. O processo de transformação é produto do povo organizado, da classe trabalhadora, das mobilizações. O que as Forças Armadas têm que fazer Forças Armadas têm que estar submetidas aos valores do regime democrático, aos valores da autodeterminação dos povos, ao respeito às características do povo brasileiro, à submissão ao poder que é soberano porque emana das urnas, e a sua formação não é para ganhar para militar de esquerda ou de direita, a sua formação é para ser instituições que vai defender a defesa nacional. O que é a defesa nacional? Aí sim, nós temos que precisar a questão da soberania nacional no mundo atual, a questão da legitimidade das reivindicações dos movimentos populares, a questão da reformulação da democracia participativa, deliberativa. Nós temos, inclusive, que as Forças Armadas foram politizadas, partidarizadas pelo caminho do conservadorismo, que foi exatamente esses 4 anos do inominável. Nós temos que enfrentar isso. E eu acho que enfrentar isso aí vai ter que ter uma nova formação, novos parâmetros, novos referenciais, que a gente não fique com essa tutela. A tutela militar é algo constitucional e político, e nós temos que enfrentá-la. No meu modo de entender, é importante, porque quando a gente trabalha com a questão indígena, você sabe que na formação dos militares há uma visão, inclusive,
de preconceito em relação a como tratar as populações indígenas. Há uma visão de que os índios querem construir um Estado plurinacional e ser reconhecido por uma grande conspiração dos países ricos. Todas essas visões são visões, no meu modo de entender, maniqueístas e binárias. Aí eu entro na questão da Amazônia. A Amazônia é da soberania dos países que a integram. Segundo, a Amazônia tem que ser defendida por todos os países que integram a região amazônica. Terceiro, a Amazônia é muito importante para a qualidade de vida do planeta. Portanto, nós podemos discutir, nós podemos receber cooperação. Agora, a soberania sobre a Amazônia é inegociável. E ela tem que ser exercida pelos países que integram a Amazônia, formando um bloco, formando um polo. Assim como tem a Unasul, como tem o Mercosul, você pode ter um bloco, um polo de defesa da Amazônia em relação ao potencial econômico, ao potencial ecológico, às medidas de proteção, às medidas de viabilização com um novo desenho, um novo zoneamento ecológico. Isso é tarefa dos países que integram a região amazônica. Um país sozinho não dá para fazer, porque você tem a fronteira. Você chega ali e para. Tem que ser um processo de uma soberania compartilhada com os países. Não é soberania compartilhada com a Europa nem com os Estados Unidos. É soberania compartilhada, aí sim, com a Colômbia, com a Venezuela, com o Peru, com a Bolívia. Aí você faz o compartilhamento. Aí sim, é dentro da ideia de que esse compartilhamento é cooperação entre nós e dissuasão só para fora de nós, que era a definição que foi adotada no Conselho de Defesa Sul-Americano. Eu acho que esse é o caminho de fazer uma defesa eficiente da Amazônia. Não é o Brasil ser hegemônico, o Brasil pode ser o grande articulador de uma alternativa plural para a defesa da região amazônica, a defesa do Pantanal. E aí sim, a transição ecológica e energética é um objetivo de um projeto estratégico para o Brasil. Eu acho, Breno, que essa discussão sobre as Forças Armadas facilitará o debate sobre a necessidade de a gente ter um projeto para o país. Quais são as linhas e diretrizes de um projeto para um país soberano, justo, democrático e com inserção soberana no mundo? Esse projeto é viável nos marcos do neoliberalismo, da financiarização que gera o que gerou aí nas lojas americanas? É compatível com a privatização da Eletrobras e Petrobras? Eu acho que não. É compatível com esses monopólios que levam o agronegócio a exportar soja e importar agrotóxicos? Não. Então, são questões estratégicas que devem orientar a formação política dessas instituições do Estado, entre as quais as Forças Armadas como uma instituição importante. Eu acho, inclusive, Breno, que a gente tem que fazer o debate sobre o que é uma política de defesa nacional. Eu achei muito interessante, para concluir, Breno, nessa parte, o programa das Forças Populares do Chile, quando tratado das Forças Armadas, e no Chile há uma situação traumática como no Brasil, eles chegaram a formular que a política de defesa é uma política pública. Essa política pública que mexe com orçamento, com estrutura, com aposentadorias, com investimentos, ela tem que ser discutida pelo povo, pelo país. Ela tem que ser discutida não é como uma competência exclusiva de militares. E eu acho que os militares têm que aceitar esse debate. Por exemplo, eu estou discutindo uma ideia de fazer uma grande conferência nacional sobre defesa no país. Já pensou, Breno, a gente fazer um encontro com especialistas da academia, de instituto de pesquisa, de movimento, com militares presentes, e fazer um debate público sobre defesa nacional? Por exemplo, sobre a organização da estrutura militar, como elas estão envelhecidas, como elas estão superadas na estrutura que existe hoje. Esse debate é importante. E eu acho que nós temos que ter uma atitude, vamos dizer assim, alternativa para enfrentar essa bolsonarização das Forças Armadas. As Forças Armadas foram contaminadas pela bolsonarização. Havia um vazio até a eleição do inominável, e esse vazio, Breno, foi preenchido porque nós, quando governamos o país, não colocamos no lugar um projeto, uma visão, e não implementamos essa visão com medidas concretas, políticas e organizativas.